Vamos hoje falar sobre julgo desigual. O que quer dizer estar em julgo desigual? Vamos lá. Julgo desigual vem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, porque já fala, né, que não vos prendais ao mesmo julgo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunidade entre a luz e as trevas? Aí fala, né, aqui é um conselho de Paulo, tá? É uma recomendação. Ali faz parte de um discurso maior, a igreja, né, sobre a vida cristã com Cristo. Então, meio que até desencoraja você, né? É porque são opostos, né? É uma desigualdade entre uma pessoa que crê e não crê, digamos assim. Assim como a luz e as trevas são opostos. Simplesmente não tem nada em comum, entendeu? Assim como Cristo não tem nada em comum com o maligno, digamos assim. Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e infiel? No versículo 15, né? Significa até uma inutilidade, né? Porque Cristo é incomparável. Não tem como comparar Jesus Cristo com outras coisas. Incomparável. Aqui Paulo usa para se referir a Satanás, né? Aqui. A ideia é que o mundo pagão, mau e descrente é regido pelos princípios de Satanás. E que nós devemos se separar, né? Do mundo perverso, assim como Cristo era separado de todos os métodos, objetivos e planos de Satanás. As pessoas não, as pessoas querem incluir que ali há, por exemplo, em outras coisas, não, ali há Cristo, não há Cristo, entendeu? Impossível. Ele não teve nenhuma participação neles e nem formou nenhuma união com eles. Jesus não. Jesus ia para converter aqueles que iam até a ele. Você não vê Madalena no mesmo pecado que ela estava. Assim como outros. Você não vê. Assim deve ser com os seguidores de uma relação aos seguidores do outro. Por isso minha tentativa de conversão com meu marido é muito complicado. Tudo não pode adorar uma imagem. Só que a minha ideia, assim, é que eu não tenho imagem como adoradora, entendeu? Eu não tenho uma imagem como minha salvadora. Nossa, a senhora vai me salvar. Não, óbvio que não. Nenhum católico pode adorar. Agora, se um católico está adorando, ele vai se ver com Deus. E a gente não está dentro de ninguém para saber a intenção das pessoas, entendeu? É muito interessante quando alguém fala que alguém está adorando uma imagem, sendo que é uma criatura de Deus. Ali, ainda que se fosse uma criatura pagã, aí você diria que sim, você está adorando uma imagem. Porque você está colocando aquela, como os pagãos fazem, coloca aquele Deus, aquela deusa ali no lugar de Deus. É uma idolatria, entendeu? Então é isso. Não reina, tá? Não reina. Continuando. A tentativa de viver uma vida com Cristo, uma vida cristã, com um não cristão, como um amigo e aliado próximo, só nos faz andar em círculos. Isso aqui é uma opinião até sincera minha.
só faz você andar em círculos. O católico entrar em uma parceria com um incrédulo é cortejar o desastre. Porque tem cosmovisões e morais opostas. E as decisões de negócios, por exemplo, que devem ser feitas diariamente, vão refletir um ao outro. Para a relação funcionar, um ou outro tem que abandonar o seu centro moral e avançar em direção ao do outro. Eu sinto mega isso. Você vai ter que negar-se a muita coisa. Uma simples oração de um texto incomoda muito. Realmente, você tem que negar muita coisa sua, mas eu não deixo de fazer, tá? Para uma relação desse tipo funcionar, um ou outro tem que abandonar o seu centro moral e avançar em direção ao do outro. Mais frequentemente do que não. Isso aí não pega para um pagão, digamos assim, entendeu? Não pega para o pagão, né? Pega para quem tem fé. Se você vê um pagão abandonar o que ele crê, não, agora você é muito difícil, só a não ser que ele se converta, mas é mais difícil. Nós católicos que se vê muito pressionada a deixar os princípios para trás, né? Muitas vezes por conta disso. E muitos devem passar por isso numa empresa também, se vem deixado para trás por causa do lucro, né? Do lucro e do crescimento do negócio, muitas vezes. É claro que a aliança mais próxima que uma pessoa pode ter com outra é encontrada no casamento. E é assim que a passagem é geralmente interpretada. O plano de Deus é para que um homem e uma mulher se tornem uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Uma relação tão íntima que um literal e figurativamente se torna parte do outro. Unir um católico com um incrédulo é, em sua essência, unir opostos, o que contribui para uma relação muito difícil. Mega difícil. Muito, super. Outra forma difícil. Nossa, é uma verdadeira cruz mega pesada. É correto um católico casar ou namorar com alguém que não é católico? Como já vimos em 2 Carta aos Coríntios, como nessa passagem não menciona especificamente o casamento, certamente tem implicações para o casamento, entendeu? Não é o correto, né? Mas, enfim, é isso. É porque eu acho no catolicismo mega difícil encontrar alguém que, nossa, sei lá. Eu sempre gostei de jeito diferente. Eu não sei. Eu acho que eu tenho uma missão, alguma coisa. Eu não sei. Eu sempre lidei com um jeito mega diferente de mim, que, tipo, até quem não crê. Entendeu? E, tipo, em outras coisas eu mega me dou bem. Entendeu? Super. Mas eu nunca lidei, assim, com um homem católico. Mas ele é anticatólico. Meu marido, ele não... Independentemente, ele não, assim, respeita imagem, não gosta dessas coisas. Totalmente anticatólico. Sabe o que é? Uma pessoa anti. Ele não é. É assim, é muito complicado, sabe? É outra vida. E aqui a passagem ainda continua. Deixa eu ler aqui um pouco. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial?
Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus disse. Eu habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Levíticos capítulo 26, versículo 11. Portanto, saí do meio deles e separai-vos. Diz o Senhor, não toqueis no que é impuro e vos receberei. Então, é a palavra de Deus. É pesadíssimo para mim isso. Mas é a palavra. Entendeu? Olha, correto não é, tá? Porque não tem compatibilidade. Não existe compatibilidade. A Bíblia continua dizendo, tá? Vamos para as primeiras cartas aos Coríntios. Eu lembrei agora. Primeira carta aos... Deixa eu ver se eu lembro o versículo. Peraí. Primeira carta aos Coríntios 15, 33. Achei. Não vos deixeis enganar, mas companhias corrompem bons costumes. É isso mesmo. Ter qualquer tipo de relacionamento íntimo com um incrédulo pode rapidamente e facilmente se tornar algo que obstrua sua caminhada com Cristo. É fato. Eu sou um exemplo disso. Fato. Coisas que antes eu era muito mais empenhada, sai do conforme que eu fazia e eu me sinto mega arrependida. Entendeu? E a missa? Sempre ia. Mas, como não... Assim, ele não gosta do que ele ouviu desde pequeno, entendeu? Porque como é que você ama o que você não conhece? Não tem como. Então, ele não foi ensinado a isso, entendeu? Somos chamados a evangelizar os perdidos, não a sermos íntimos com eles. Não há nada errado em construir amizades de qualidade com os incrédulos, mas isso é o máximo que se pode fazer. Se você estivesse namorando um incrédulo, como vocês dois poderiam cultivar a intimidade espiritual dentro do casamento? Realmente isso aqui não há, entendeu? Isso aqui eu coloquei, realmente isso aqui não há. Como o casamento de qualidade poderia ser construído se vocês discordassem no assunto mais importante do universo, o Senhor Jesus Cristo? Você quer a gente concorda entre si e discorda em ambas as partes. Questão doutrinal, questão de santidade, questão de que você tem que ser santo, purgatório. Acho que não crê no purgatório, só acredita em céu e inferno, né? Geralmente os protestantes céu e inferno somente. O que deve uma católica fazer se for casada com um incrédulo? Eu antes me fazia essa pergunta e eu mesmo me respondia. Eu dizia não casar. Mas hoje eu acabei mordendo mega assim minha língua. Ser casada com um incrédulo pode ser um dos desafios mais difíceis na vida de uma católica. De um católico. O matrimônio é um contrato sagrado que une duas pessoas em uma só carne. Pode ser muito difícil que um católico e seu cônjuge incrédulo vivam em harmonia. Como eu já li, né? Em 2 Cartas aos Coríntios 14, 15. Versículos 14 e 15. Se uma pessoa se torna um católico depois do matrimônio, as dificuldades inerentes que surgem por viver sob duas autoridades diferentes se tornam bem aparentes. Frequentemente,
Católicos nessa situação procuram por uma forma de sair do matrimônio, pois estão convencidos de que essa é a única forma de realmente trazer honra a Deus. A palavra de Deus, no entanto, diz o contrário. Por que eu não me separo? É isso aqui, ó. Esse versículo aqui vai aliviar muita gente. É por conta disso aqui, ó, que eu não... Aos outros digo eu, não Senhor, se o irmão desposou uma mulher pagã, sem a fé, e essa consente em morar com ele, não a repudie. Por conta disso, eu não separo também. Não posso, a não ser que ele queira e não me quiser mais, entendeu? E ainda assim eu tenho que ficar sozinha, não posso colocar outro homem no lugar dele. Seria adultério de ambas as partes, porque aí depois ele poderia encontrar outra mulher também, colocar outra mulher. Ficaria os dois em adultério, ou seja, os dois no inferno. Bom, iam pro inferno, entendeu? E eu não vão, né? Pessoas que fazem isso vão pro inferno. É muito, se não se arrepender, tá? Se não se arrepender. Em vida, não na hora da morte. É muito importante que estejamos contentes em nossa situação e que procuremos por formas de trazer glória a Deus através de nossas circunstâncias e desafios. A Bíblia se dirige especificamente àqueles que são casados com incrédulos. Em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 12 ao 14. Vou ler completo. Aos outros digo eu, não Senhor, se um irmão deposou uma mulher pagã sem a fé e esta consente em morar com ele e não a repudie. Se a mulher desposou um marido pagão e este consente em coabitar com ela, não repudie o marido, porque o marido que tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros. Ou seja, se fossem dois pagãos se casando, os filhos seriam impuros. Quando na realidade são santos. Porque eu tenho a fé, meu marido pode não ter. Mas através de mim posso santificar minha família. É isso. Enquanto o pagão não vai santificar a família dele. Não tem como. Não tem como, tá? Isso é uma verdade de fé. Não tem como. Católicos casados com incrédulos precisarão rezar muito, pedir, orar muito, que o poder do Espírito Santo os capacite a proclamar a Cristo e a viver com a constante lembrança da presença de Deus. João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eles devem pedir a Deus que seu poder transformador mude seus corações e produza o fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, é necessário, tá? É necessário pedir muito a Deus isso. Uma esposa católica é obrigada a ter um coração submisso, até mesmo para com seu marido incrédulo. 1 Pedro, vamos para Pedro.
Versículo 3. Primeiro. Versículo 3. Perdão, capítulo 3, versículo 1. Vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres. Entendeu? Não mudem quem vocês são. Sejam vocês sempre. E ela vai precisar permanecer perto do Senhor e depender de sua graça para poder viver de uma forma que agrada a Deus, mesmo em circunstâncias tão difíceis. Os católicos não devem viver suas vidas solitárias. Eles precisam do apoio de outras fontes, tais como de sua igreja e de outros grupos, né? Para estar ali incluso. Precisa de uma direção espiritual, tudo isso. Um acompanhamento. Para melhor, assim, eles diziam que melhor você pode fazer, sabe? E você tem ajuda na igreja. Eu ainda não tenho, pretendo ter. É muito difícil, viu? Tem até um casamento para realizar, meu Deus, só Jesus. Estar casada com um incrédulo não altera a santidade do relacionamento. Por isso deve ser a prioridade de toda católica rezar por seu cônjuge, ser um bom exemplo e permitir que a vida de Cristo brilhe fortemente para o mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, porque tudo o que fazemos, estamos fazendo para Deus, independentemente de ser marido, irmão, pai, tio, mãe. Tudo o que nós fazemos aqui, ó, não é para essas pessoas, mas é obra para Deus, entendeu?